Vamos orar? Pai, eu quero levantar a minha voz ao Senhor mais uma vez nessa noite. Cada um dos meus irmãos aqui, eles são de fato preciosos. E sei que o Senhor os ama. E a Tua palavra que foi revelada ao meu coração para ser repartida, e esse é o primeiro culto de domingo à noite, depois que a gente passou por tudo, Deus, que eu vou estar pregando. Então, é uma palavra que Tu sabes o quanto foi de suor, de oração para receber essa palavra. Então eu quero repartir com os meus irmãos. E para isso, meu Senhor, tira toda a tribulação do nosso coração, toda a agitação, ó Deus, toda a preocupação, todo o desânimo, todo o sono. Tira essas coisas, Pai, e nos dê um zelo como o de Jesus pela Tua palavra. Que o Teu Espírito plante isso em nossos corações, naqueles que ainda não Te conhecem, que o Espírito Santo já prepare essas pessoas já falando, como o Senhor já vem falando durante esse culto todo, mas que agora, nesse momento, seja algo precioso para nós. Nós pedimos que a Tua palavra aqui está aberta, e agora quando formos ler, que desde a leitura o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações com a palavra. Nós oramos crendo, Deus, que ela é de fato lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus. A Ele a glória. Amém. Vamos ler então a palavra em Colossenses capítulo 1. Eu quero ler do versículo 13 até o versículo 22. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 22. Você achou? Amém? Colossenses capítulo 1, do 13 ao 22. Essa é a hora que a gente tem que parar com tudo. Tá bom? Estou sentindo falta de alguns, ao olhar daqui. Mas é uma hora que a gente não pode perder. Porque às vezes a gente vem para o culto e vem assim para ver a palavra e para examinar. Mas não é isso, irmão. Deus não está aqui para mostrar um conceito novo para você. Deus está aqui para mudar a tua vida. Amém? E você precisa vir com essa predisposição de que Deus está aqui para mudar a tua vida. E não para te mostrar uma coisa nova, uma sensação nova, um sentimento novo, como diz o nosso querido Lázaro, né? Deus me deu um sentimento novo. Não é isso que Deus quer te dar nessa noite, não. Deus quer te dar uma vida nova. Amém? Vamos ver a palavra. Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz a Bíblia Sagrada: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E eu preciso ler o início do verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Eu quero só que você não feche a sua Bíblia e que ao se assentar, que você a mantenha aberta. Que o Espírito Santo de Deus traga essa revelação para dentro dos nossos corações. Amém? Pode se assentar. Eu dei um tema para a mensagem dessa noite. Como sempre faço em cada mensagem que prego aqui. E Deus vem trabalhando no meu coração com essa mensagem. O centro de tudo. Você pode repetir isso comigo? O centro de tudo. Muito me afligiu sobre o que pregar. Porque
nos 12 dias proféticos você já tem um tema preparado, já tem uma visão pré-estabelecida. E hoje é retornarmos para tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano, eu como pastor, porque os irmãos têm sido nutridos por outros grandes mensageiros de Deus que passaram por aqui e que pregaram, e que infelizmente alguns deixaram de vir para receber essa palavra. Mas você está aqui nessa noite para receber essa palavra, que Cristo é o centro de tudo. Você pode repetir isso comigo? Cristo, o centro de tudo. E a gente precisa pensar, por que Ele é o centro de tudo? Qual é a razão para Ele ser o centro de tudo? E nesse intervalo do texto bíblico, nós encontramos aqui, por revelação do Espírito Santo de Deus, princípios que demonstram e que provam que Cristo é o centro de tudo. E eu me coloco à disposição do Espírito de Deus para trazer essa palavra para você. Uma palavra desafiadora, uma palavra ousada, no sentido de que é algo muito profundo com relação ao texto. Temo que, por causa das minhas limitações, eu não consiga conduzir você na profundidade, mas na dependência do Espírito é que eu quero fazer isso nessa noite. Então eu quero que você esteja muito atento a essa palavra que Deus tem para nós. Então eu quero começar lendo e meditando versículo por versículo, a partir do versículo número 15. E eu queria que você voltasse aí os seus olhos para a Bíblia. E o versículo 15, nós começamos no 13, mas eu fiz uma pequena arrumação, apenas em termos didáticos, apenas em termos de pregação, para você compreender. Mas eu quero ler aqui o versículo 15, que começa dizendo assim: Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Repita esse versículo comigo. Ele é. Muito bem. O que isso significa? Se examinarmos algumas palavras desse versículo, é como dizer, Ele é alguém no qual a semelhança de Deus pode ser vista. Ele é o primeiro que existe antes que tudo fosse estabelecido. Que alguns entraram numa corrente de pensamento dizendo, o primogênito, então quer dizer, ele foi o primeiro que foi criado. Aliás, essa é uma das interpretações que uma determinada religião tem em nosso país, né? Que Cristo teria sido um ser criado. Mas até onde eu já li sobre essa religião, já mudaram até um pouco de ideia com relação a isso, né? Por causa exatamente da má interpretação. Porque quando Paulo, o apóstolo inspirado pelo Espírito, diz que ele é o primogênito, não quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado. O contexto não sugere isso. O contexto diz, ele é o supremo. Antes de qualquer coisa ser feita, ele já estava aqui. Então ele é o primogênito de toda a criação. Antes da criação ser feita, antes que tudo fosse estabelecido, ele já existia. Ele já era Deus, ele já era Senhor, ele já era existente, real. Então, o texto diz que ele é o chefe de tudo que foi criado, que a prioridade na criação é para ele. Quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, é que tudo que é criado, toda a criação, ela precisa se voltar para ele, porque ele é o primeiro. Amém? Você está compreendendo isso? Então, irmãos, o que o texto está dizendo é que Cristo é tudo que Deus é, a imagem do Deus invisível. Então, Cristo é tudo o que Deus é. Você pode repetir isso comigo? Cristo é tudo o que Deus é. Mais uma vez, Cristo é. Muito bem. E a razão de pregar essa mensagem é que Cristo é o centro de tudo, inclusive da igreja. Igreja não existe sem Cristo. Pastor, isso aí eu já sei, é algo tão óbvio, mas muitas vezes as igrejas estão sendo colocadas em fundamentos que não é o Cristo, que é o benefício do ser humano que se assenta nesses bancos para ouvir a palavra. Mas Cristo é o centro de tudo, amém? Ele é o centro desse culto, ele é o centro de tudo que acontece aqui. Então, nós poderíamos dizer que ele é tudo o que Deus é, e tudo de Deus habita nele. Isso é maravilhoso, isso é uma revelação profunda de Deus. Vamos dizer isso juntos? Ele é tudo o que Deus é, tudo de Deus habita nele. Ele é tudo o que Deus é. Deus é bom, Cristo é bom. Deus é todo-poderoso, Cristo é todo-poderoso. Amém? Deus é
imutável, Cristo é imutável. Aleluia. Você pode confiar em Cristo. Você pode olhar para Jesus e ver Deus em Jesus. E através de Cristo você não vai ter uma ideia sobre Deus. Você vai ter uma certeza sobre Deus. Aleluia. Então, tudo tem começo nele. Tudo começa nele. Se ele não existisse, não existiria nada. Mas tudo tem começo nele. Minha vida, sua vida, tudo tem começo nele. Por quê? Por que ele é o centro de tudo? Ele é o centro de tudo porque ele é Deus. Amém? Cristo é o centro de tudo. É isso que o apóstolo Paulo está aqui falando aos Colossenses. Ele é o centro. Ele é a razão de tudo. Porque tudo tem começo nele. Tudo começa com ele. E ele é o centro de tudo porque ele é Deus. Vamos ao versículo número 16 agora. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Diga comigo, por ele e para ele. Isso é muito sério. Porque o humanismo prega que tudo foi criado para mim e para você usufruir. O mundo foi criado para você desfrutar. Mentira. O mundo foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para ser feliz. Você foi criado para glorificar a Deus. E quando você faz isso, quando você vive para Deus, é consequência a felicidade de Deus te alcançar. Amém? Você entendeu? Outro dia eu publiquei uma coisa na rede social dizendo isso. Que por que não vou me enveredar pelas drogas, pelo álcool, né? Não é uma frase minha, de outra pessoa, mas por quê? Porque a felicidade, ela vem quando eu faço algo que glorifica a Deus, quando eu vivo de uma forma que exalta a Deus. Então, meu irmão, nós poderíamos traduzir assim, pois nele, na pessoa dele, preste atenção nisso, foram estabelecidas todas as coisas do universo no universo, porque é assim que traduz a palavra. Foram criadas todas as coisas no universo. Que universo é esse? É uma região acima dos céus siderais, acima daquilo que você vê. É a sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeitas, onde Deus e outras criaturas celestes habitam. Mas também o universo, a estrutura composta que nós conhecemos nos livros de ciência, nas pesquisas científicas, onde a gente muitas vezes vai na internet e encontra alguma informação diferente sobre isso que existe, sobre o universo criado. São coisas que os olhos podem ver. Nele, na pessoa dele, foram criadas coisas que os olhos veem e coisas que os olhos não veem. Poderíamos incluir aqui também aqueles seres que existem, aquelas bactérias, aqueles micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu. São os seres também invisíveis. Poderíamos incluir também os seres angelicais. Aliás, é assim que o apóstolo Paulo coloca essa ordem de hierarquia, principados, potestades, domínios, soberanias. Tudo isso foi criado, aquilo que eu não estou vendo com os meus olhos, também foi criado através dele, na pessoa dele, ele mesmo. Toda a espécie de hierarquia foi modelado, produzido, criado por ele. Sabe? Houve o envolvimento direto de Jesus em tudo que foi criado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o mundo não é um acidente. Você não é um acidente. Amém? Você é alguém que veio a existir porque ele existe. Tudo foi modelado, produzido, criado por ele e por causa dele. Ele é a causa de tudo que foi criado. A causa da criação não é uma explosão. A causa da criação é Cristo e somente Cristo. A causa de tudo que existe. O que causou, se é que a gente pode usar essa expressão, tudo que hoje está diante dos nossos olhos e até aquilo que não podemos ver, foi Cristo. Cutuca o teu vizinho com amor, com carinho, respeita e diz, foi Cristo. Foi Ele. Sabe, meus irmãos, só que o texto também diz que, além de Ele ser a causa, além de ser a razão,
Tudo foi criado para Ele. Além de ser a causa e a razão, porque tudo foi criado, inclusive eu e você, nele nós encontramos o porquê que nós existimos. Nele nós encontramos o porquê que o mundo existe. O mundo existe por quê? Porque é para Ele. Por que Ele fez as coisas assim, assim, assim? Por causa dEle, para Ele, do jeito que Ele quer. Amém? Então a Bíblia está dizendo, irmãos, que Cristo é o centro do universo, com toda a sua complexidade, com todos os seus enigmas, com todas as milhares de galáxias que existem. Cristo fez tudo isso para a glória dele, com todos os mistérios. É interessante que por mais que os cientistas pesquisem, por mais que eles estudem, por mais que eles até mesmo descubram coisas que eles chamariam de novas, mas que Deus já disse que está aí há muito tempo, por mais que eles façam isso, no entanto, o universo sempre será um enigma para eles. Que adianta você descobrir alguma coisa que você não sabe a razão daquela coisa? Está aqui, mas não sei para que serve. Então, meus irmãos, jamais, preste muita atenção nisso, jamais, com toda a pesquisa científica, jamais, com todo o estudo feito, jamais o homem conseguirá produzir algo semelhante ao universo. Amém? Você pode estudar o que já existe. Isso não torna um homem notável, estudar o que já existe. Mas o que torna Deus notável é porque Ele criou tudo que existe. O homem não pode nunca reproduzir o que Deus fez com relação ao universo. Jamais. É interessante, irmãos, que quando a gente pensa em complexidade, em alguém fazer algo muito complexo, a gente pensa em alguém inteligente. Nossa, que pessoa inteligente que inventou o celular. Que pessoa inteligente, sabe, que conseguiu fazer algo tão especial como essa lâmpada que está iluminando a gente. Porque irmãos, é algo complexo, é algo tão interessante, por causa de alguém inteligente nós temos. Como é que eu vou pensar também no universo, irmãos, e dizer que ele é um acaso? E dizer que ele foi um acidente? Não, irmãos, com toda a complexidade do universo, nós podemos dizer, há um ser inteligente que criou esse universo. E nós não precisamos ficar procurando, é um ser celestial, é um ser espiritual, Não, irmãos, é só dizer, foi o Senhor. Ele já disse isso na Bíblia, amém? Até hoje nunca ninguém assumiu que tenha criado o universo. Só Deus fez isso, aleluia. Amém? Só Deus assumiu essa responsabilidade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Quando nós vemos alguma invenção nova, nós dizemos o quê? Oh, que gênio fez. Aliás, então a gente diz, que gênio. Por exemplo, quando a gente olha o sistema de radar, a Marinha usa isso nos seus navios, os aviões usam isso, radar, para perceber, ter a percepção de que algo está vindo, que está numa posição. Aí a gente fala, nossa, que gênio, o sujeito criou o radar, então pode bater palma para Jesus. Sabe por quê? Porque o radar foi só feito pelo homem com base em ter estudado os morcegos. Você sabia disso? Quem criou o morcego? Jesus. Aleluia. Amém? O sonar, que a gente vê os submarinos usando. Aí a gente fala, nossa, que invenção linda, por que o submarino não bate numa rocha? Sabe por quê, irmão? Porque pode bater palma para Deus, o gênio é Deus, porque o sonar foi produzido com base em estudos feitos com golfinhos. Aleluia, amém? Você está entendendo, irmão? Não tem nenhuma originalidade no ser humano. Tudo que ele fez, fez aproveitando alguma coisa. É igual aquela expressão que se usa da TV. Na televisão, nada se cria, tudo se copia. Já ouviu falar disso? Você vai a um programa de TV, no sábado, no domingo à tarde, é igual o programa de TV que você vê em qualquer emissora, não tem nada diferente. Aí você fica enfadado, não tem nada diferente. Aí por isso que nós, homens, ficamos com o controle lá. Aí a mulher pergunta, você está vendo o que, meu bem? Nada. Como nada? Nada. A gente fica assim. Controle na mão de um homem é um problema, viu? Então, irmãos, as melhores ideias dos homens, elas são tão originais quanto os refrigerecos são. Por que refrigereco existe? Com base no refrigerante que já existia. Por isso que tem essa diversidade aí.
Por isso que tem essa múltipla opção. Sabe, a originalidade do homem é tão perfeita quanto alguém hoje, por exemplo, inventar um relógio. Por quê? Já foi feito. Já existe. Assim também o universo. Isso é interessante, irmãos, que Deus, ele fala isso para Jó. Em Jó, capítulo 38, verso 4 a 6, Deus diz assim: onde é que você estava? Falando para Jó, quando Jó se achou numa posição de cobrança. Onde é que você estava quando criei o mundo? Olha que pergunta fantástica. Se você é tão inteligente, eu acho que essa resposta diz respeito a tanta gente nesse mundo. Se você é tão inteligente, explique isso. E Deus continua: você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Isso é fantástico. O mundo tem um tamanho perfeito. E quem foi que fez as medições? Em cima de quê? Olha que coisa que Deus está fazendo. Em cima de quê estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Pausa aqui. Nessa ocasião, eles não tinham nenhum conhecimento científico para saber. Ninguém tinha ido viajar no espaço para conhecer que a terra está, entre aspas, solta no universo. Nessa época eles poderiam acreditar até que tinha alguma coluna segurando a terra. E o Deus, o soberano, olha para Jó e diz isso: você sabe em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Vocês têm ideia disso? Quem é que mantém essa terra em órbita? Cristo. E somente Cristo. Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Cristo, e somente Cristo. Eu só consigo ficar de pé, meu irmão, e você só consegue ficar sentado nesse banco, porque existe uma lei que o próprio Deus estabeleceu no planeta Terra, a lei da gravidade, que nos mantém assim. Caso contrário, a gente ficaria flutuando. Cristo. E aí então, o salmista no Salmo 104, verso 24, faz uma exclamação tremenda, que é a mesma que nós precisamos fazer nessa noite: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. Tudo que existe foi feito com sabedoria. Não foi acaso, não foi acidente, não foi explosão. Foi com sabedoria de Deus. E ele então diz: a terra está cheia de seres que criaste. Amém ou não amém? Isso nos mostra que Cristo é o centro de tudo, porque Ele é o centro do universo. Amém? Versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Ou seja, Ele vem sempre antes de tudo, e tudo se mantém existindo através dele. Aliás, está aqui o Rômulo e o Bruno e a Regiane que estão estudando no seminário, e o nosso querido Alan que já estudou, preciso saber disso. Uma das definições que se dá a Deus na teologia é dizer o seguinte: que Deus é o criador e o sustentador de todas as coisas. Porque se você diz que Deus é apenas criador de todas as coisas, essa resposta está incompleta. Porque esse texto bíblico que nós estamos lendo, verso 17, diz que Cristo mantém funcionando tudo. Sabe, Cristo não criou tudo e deixou solto e falou assim: vamos ver no que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Isso não é verdade. Se eu não me engano, isso trata-se mais do... Já estudaram teologia sistemática? Não estudaram? Muito bem. Se eu não me engano, é o teísmo que fala disso, se não me falha a memória. Que Deus criou, mas largou aí. É por isso que muita gente não chega ao conhecimento de Deus, porque acredita assim: Deus se esqueceu de mim. Deus não está nem aí. Aliás, você vê esses comentários: se Deus existisse, porque tem tanta morte? Deus existisse, porque isso, porque aquilo. Porque acha que Deus criou o mundo e disse: olha, agora que o mundo se exploda. Porque está aí. Não é verdade. Deus interfere na nossa história. Deus criou e mantém o que Ele criou. Cristo é o criador e o sustentador de todas as coisas. O mundo só não entrou em colapso porque Cristo continua sustentando esse mundo. Amém? A taxa de oxigênio, a quantidade exata de oxigênio que eu preciso, que você precisa, não altera na manhã seguinte, porque Cristo mantém isso em ordem. Amém ou não amém? Você não cruza com nenhum jacaré voando, com nenhum cavalo planando,
Porque Cristo mantém em ordem todas as coisas. Ele não apenas criou, Ele também sustenta tudo que existe. Ele sustenta você também. Ele sustenta a sua família. Ele sustenta a sua vida. Você não é acaso, nem acidente. Você é propósito. Amém? Então, queridos, Deus diz isso, que Ele criou, mas também sustenta, mantém em funcionamento tudo que existe. As coisas só funcionam porque Ele mantém em funcionamento. Amém? O planeta só funciona porque Ele mantém em funcionamento. É tão interessante que Ele também, falando a Jó, Ele diz isso: fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Presta atenção nisso. Eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Foi Deus que fez isso. Mas, pastor, peraí, tem uma controvérsia aí. Porque o que aconteceu lá em Conceição da Barra? Como é que fica isso? Bom, nada de novo. Ali era o limite dele. As pessoas é que invadiram. Só porque o mar deu uma recuada, o pessoal falou: vamos construir o mais perto possível. Agora ele voltou para o ponto de partida, para o limite dele. Cristo colocou um limite. E ele disse: daqui não passa. Caso contrário, irmão, a gente poderia acordar com a nossa casa cheia de peixe, porque o mar de Guriri atravessou São Mateus, atravessou tudo e veio parar na porta da nossa casa. Isso não acontece porque Cristo mantém em funcionamento. Amém? Até o dia que Ele quiser consumar tudo isso e dizer: agora chega, é hora de um novo começo. Amém ou não amém? Então, com isso, nós precisamos entender que Cristo é o centro de tudo, porque Ele é o centro de toda a criação. Então, tudo o que existe está ligado a Ele. E só funciona porque está ligado nele. Se desligar dele, morre. Você está entendendo? Se desconectar de Deus, não funciona. Nosso querido Petros disse isso aqui: se você desconectar um pouquinho só de Deus, é o suficiente para te levar a fazer coisas que você antes era contra, que você antes combatia, que você antes detestava e odiava. Você só consegue se manter, assim como uma planta só se mantém, assim como o fruto de uma planta só se mantém crescendo, vistoso, porque ele está ligado à planta. Eu e você só podemos nos manter se estivermos ligados a Cristo. Caso contrário, secaremos e morreremos, como diz a palavra de Deus. Então, Ele é o centro de toda a criação. E agora eu quero olhar para o verso 13. Diz assim, agora subindo um pouco os nossos olhos: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que é que esse texto está dizendo? Ele nos resgatou, Ele nos libertou de dentro do império. Ele foi lá e nos arrancou de lá. Ele nos tirou da autoridade das trevas. Ele nos tirou do poder das trevas. Interessante que a Bíblia não chama o império das trevas de reino. A palavra reino no grego é basileia. Aqui não é usada essa expressão para império das trevas, mas diz um poder massacrante, um poder destruidor. É o poder das trevas. Por isso chama de império. Então Cristo nos tirou, nos resgatou da realidade que governa a vida de uma pessoa e que impede essa pessoa de perceber a luz e também que leva essa pessoa a ignorar as coisas divinas, as coisas de Deus. É isso que nos levou a ignorar Deus tanto tempo, porque estávamos presos dentro do império das trevas. É isso que leva muitos que estão aqui ainda a não terem tomado decisão lá de Cristo, porque continuam ignorando, não querendo assumir um compromisso com Cristo, porque o império das trevas, que é o império da escuridão, cega você, engana você. Então, diz a Bíblia que Cristo removeu os salvos, porque Paulo está escrevendo a uma igreja, removeu essas pessoas desse lugar e levou para o reino do Filho do ágape de Deus, do amor que não é um amor condicional, é um amor incondicional. Não há limites no amor de Deus. E Cristo é o Filho desse amor. Cristo é a concentração do amor de Deus. Se Deus é amor, Cristo também é amor. Amém? E o texto diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, verso 14. Ou seja, em Jesus, o texto está dizendo, nós temos uma realidade. Realidade. Não se trata de futuro, não se trata de passado.
Ou seja, se trata da nossa condição agora. Nós temos uma condição agora. Qual é a condição? Libertação mediante o pagamento do resgate. Ou seja, para eu e você sairmos, ou melhor, sermos tirados do império das trevas, Cristo tem que pagar por isso. E Ele paga por isso, morrendo na cruz. Ele paga por isso, se entregando por mim e por você. Então, ou seja, minha vida para ser salvo, tua vida para ser salvo, custou alguma coisa. E nós sabemos o que Cristo pagou. O apóstolo Pedro escrevendo disse, não foi por meio de prata ou ouro que Ele nos resgatou. Por coisas que se perdem, por coisas que, são destruídas. Ele nos resgatou pelo seu precioso sangue. Amém? Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E muito poder. Tanto poder que fez Satanás se recuar e liberar a minha saída e a tua saída mediante o pagamento que Cristo fez com o seu sangue. E agora eu quero saltar com você para o verso 18, porque está dentro do contexto. Diz assim, Ele é a cabeça do corpo, porque o contexto fala aqui agora de igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a supremacia. O que quer dizer isso, irmãos? A igreja está ligada diretamente em Cristo. O corpo só existe porque a cabeça está ali. Tira a cabeça do corpo e nada acontece. A vida vai embora. A não ser que seja uma galinha teimosa. Né? Porque tem galinha que você corta o pescoço da galinha e a galinha sai com o pescoço ainda correndo. Quantos aqui já passaram por essa experiência terrível? Levanta a mão. Alguns levantam a mão assim, com uma vergonha. É mesmo? Pior do que a galinha sair correndo, irmão, sem a cabeça, é ela comer milho sem a cabeça. Isso é que é pior. Se isso acontecer, irmão, repreende que é demônio. Viu? Aí já passou do limite. Mas quando a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, é que a igreja, presta atenção nisso, a igreja só se mantém se estiver ligada em Cristo. E isso aqui é sério. Porque há um falso evangelho por aí afora, que coloca a igreja ligada a uma pessoa na terra, ou que coloca a igreja ligada a alguém que um dia viveu aqui e foi tão bom, tão santo. Quando eu afirmo para você neste púlpito que Cristo é o centro da igreja, que Cristo é a base da igreja, você não tem nenhum problema com isso. Mas quando esse homem afirmou isso, que eu fiz questão de pegar um vídeo dele porque isso está gerando a maior polêmica, agora chegou uma petição pública para que seja retirado o programa dele do ar. Eu estou falando do padre Fábio de Mello. Porque numa mensagem que ele fez numa determinada igreja, ele disse umas coisas que, para eu dizer isso, como um evangélico, como um cristão, e você dizer não há problema nenhum, mas para ele, como um padre, dizer isso é um problema muito sério. E eu vou repetir aqui a frase dele. Ele disse o seguinte: eu tenho visto esse cristianismo nivelado por baixo, reduzido a medalhinhas. Isso, palavras dele. Essa devoção a Maria, e a devoção mariana, quer dizer, a Maria, fora do seu lugar, tomando o lugar de Cristo. Isso são palavras dele. É Jesus que nos salva. É Jesus que nos resgata. É Cristo que nos liberta. Então, Cristo é o centro da igreja, a base de tudo, a razão de tudo. Se nós chegarmos aqui e começarmos a inventar algumas modas que existem hoje no nosso país, no evangelho da prosperidade, a gente vai estar enrolado, meu irmão. Se a gente achar que levar uma rosa aqui, ungida pelo pastor, beijada pelo pastor, vai transformar a tua vida, este não é o evangelho de Cristo. Quem vai transformar a tua vida é Cristo. E somente Cristo, e ninguém mais do que Cristo. E o meu papel é ser instrumento de Cristo para a tua vida, porque eu também estou ligado nele. E se eu estiver desligado dele, eu não sirvo para ser seu pastor, nem mesmo para ser um amigo seu. Porque eu não vou contribuir em nada para a tua vida que possa te levar para Cristo. Então, meu querido,
Cristo é o centro da igreja. Paulo está dizendo, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo diz, eu estou falando da igreja. A base da igreja é Cristo e somente Cristo, nenhum outro. A base da igreja não é Pedro, a base da igreja não é Maria, a base da igreja não é José. A base da igreja é Cristo e somente Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E ele diz, o princípio também e o primogênito dentre os mortos. E o que é que significa isso? Ele é o primeiro que venceu a morte. E que a igreja, se firmada nele, há de ter essa vitória sobre a morte. De que eu e você, quando a morte vier te encontrar, uma doença mortal feriu no nosso corpo, a idade avançada colocar debilitados os órgãos do nosso corpo, quando isso acontecer, seremos ressurretos com Ele. Quando Ele voltar, a morte se renderá à luz e à glória dEle. Cristo é o centro da igreja. E o texto termina dizendo no verso 19, 20, 21 e 22 até o 23. Diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se parássemos aqui, poderíamos também acreditar numa outra corrente teológica falsa, incompleta, que diz, Cristo morreu na cruz, logo todos estão salvos. Isso não é verdade. Paulo diz que tem que acontecer alguma coisa. Olha para o verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Sabe o que ele está dizendo? A forma como você vive declara se você é dele ou não. Dizer que você é dele não significa nada. Andar com uma Bíblia embaixo do braço não significa nada. Congregar numa igreja domingo à noite não significa nada em termos de salvação. O que significa é se você continua alicerçado e firme na fé, na confiança nele, obedecendo a ele, andando nele, ouvindo a ele, sem se afastar da esperança do evangelho. E a esperança é essa. Falei sobre ela hoje pela manhã, a esperança de que ele vem nos buscar. A esperança de que moraremos com ele no céu. A esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Aí Paulo diz, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, no capítulo 1, nesses versículos que lemos, Paulo diz, esse é o evangelho de Cristo. Essa é a boa nova. A boa nova de Cristo, a boa nova que fala de Deus, diz respeito a que Cristo é a base de tudo, que Cristo é o centro de tudo. E isso, irmãos, me leva a pensar numa coisa, é que, assim como o maior gênio da ciência jamais conseguirá reproduzir algo como o universo, como eu disse anteriormente, da mesma forma, coisa nenhuma criada, pessoa nenhuma nessa terra, produto nenhum produzido, situações nenhuma poderão reproduzir a paz que somente Cristo dá. O álcool não pode fazer isso, a droga não pode fazer isso, a noitada não pode fazer isso, porque você tem um prazer para aquele momento, que muitas vezes vai te custar muita coisa, e você continuar o resto dos seus dias com vazio. É semelhante a uma criança que chora porque está com fome, e a mãe coloca uma chupeta na boca da criança, que chama de consolo, porque a criança fica sugando, na ideia ou no sentido de que ela possa ali receber um leitinho, mas o líquido que ela está sugando é a própria saliva dela. E ela fica ali com fome, com apenas uma sensação de saciedade, quando na verdade a fome continua lá. Tem sido assim com muita gente, porque coloca chupetas espirituais em si mesmo e a saciedade nunca acontece. Aí às vezes estou vendo um filho olhando para a mãe e falando assim, mãe, você me enganou esse tempo todo com chupeta? É, desse jeito. Azar foi esperto, não quis chupeta. Ele vai para o dedo, na esperança de que saia alguma coisa daquele dedo dele.
Então, queridos, a paz que Deus nos dá quando não temos a Jesus como centro da nossa vida, nunca poderá ser reproduzida por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa. Não, mas eu agora estou seguindo a pessoa fulano de tal. Se não for Cristo o centro da sua vida, você está perdendo o seu tempo e enganando-se a si mesmo. Não, agora eu estou sabendo aí do Buda, agora eu estou sabendo do Maomé, agora eu estou sabendo. Você vai perder o seu tempo. Porque a paz que Cristo dá, somente Ele pode dar. E nada nessa terra, nada poderá reproduzir essa paz. Você entende isso? E mais do que isso, salvação só em Cristo. Como eu disse, nesse instante, né, como Jesus falou para Pedro, Pedro, não foi você que revelou isso, foi o Deus. Eu digo o mesmo com relação ao Padre. Quando disse aquilo, ele disse na revelação de Deus, é Cristo quem salva, é Cristo quem liberta, é Ele, e somente Ele. Santo Agostinho disse o seguinte: você tem um coração feito por Deus e para Deus, e esse coração não vai sossegar enquanto não tiver Deus nele. Amém? Você está entendendo? Você tem um coração feito por Deus e para Deus, e o seu coração não vai sossegar enquanto não tiver Deus nele. E talvez eu esteja falando para você que até mesmo está na igreja, mas que ainda Deus não está realmente sendo o centro da tua vida. Porque o centro da tua vida tem sido ganhar dinheiro, o centro da tua vida tem sido prosperar, o centro da tua vida tem sido se dar bem, arrumar um casamento, arrumar um namoro. Talvez o centro da tua vida ainda é isso. Talvez você ainda está perdendo o teu tempo girando em torno dessas coisas. Mas eu te convido nessa noite a girar em torno de Cristo. Amém? Eu sempre tenho na minha mente, um dia eu preguei um sermão falando sobre isso, sobre aquela figura do carrossel. Você sabe o que é um carrossel? Não é a novela do SBT, tá bom? Carrossel tem, lá nos parques da vida você sempre encontra, tem lá um eixo principal e depois saem barras daquele eixo principal e na ponta das barras tem os cavalinhos. E você vê aquele carrossel girando tão bonitinho, os cavalinhos, parece que eles estão subindo e descendo, né? Mas é só um efeito visual, tá? É ilusão, porque tem um mais alto que o outro. Por isso dá aquele efeito que eles estão subindo e descendo. Então você vê aqueles cavalinhos passando na sua frente ali, um para lá e para cá, mas eles só giram, todos eles só giram porque estão ligados no eixo principal. Se um deles soltar do eixo principal, cai. Você está me entendendo? Se eu e você não estivermos com a nossa vida ligada no eixo principal, que é Cristo, e o sermão dessa noite diz isso, o centro de tudo. Se não tivermos assim, nós vamos estar perdendo nosso tempo. Assim, meus irmãos, tomando, desde o momento que o apóstolo Paulo fala do universo, tomando o fato de que, assim como a terra não tem, preste atenção nisso, a terra não tem a liberdade de girar para onde ela quiser. Sabia disso? A terra fala, não vou girar no sentido horário, eu vou girar no sentido anti-horário. Não, só o Super-Homem conseguiu fazer isso num filme, na década de 80. Ninguém mais conseguiu girar a terra ao contrário. Só ele na imaginação dele no filme. Assim como a terra sempre vai girar em torno do sol, assim como a terra sempre vai girar dessa forma, nós não temos como conceber outro centro para a nossa vida. Você está me entendendo, amém? A nossa vida, diga comigo, a nossa vida não funciona distante de Deus. E eu quero aqui dizer o seguinte, existe uma grande diferença entre existir e viver. Existir, até um defunto existe. Existir diz respeito a preencher espaço, preencher lugar no espaço. O que existe é aquilo que é palpável, que você pode tocar e ver. Então, a cadeira existe, ela está ali. Mas a cadeira não vive. Viver é dinâmico. Existir é estático. Então tem muita gente que aparenta estar viva, mas como a palavra de Deus diz, está morta. Aparenta estar viva, mas está apenas existindo. E a vida dessa pessoa está estática, ou seja, não há movimento. Vai passar anos e anos, ela vai estar sempre do mesmo jeito. Com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com a mesma crise. Por quê? Porque ela ainda não vive. Só vive quem recebeu a vida abundante que Cristo dá. Então,
Assim como a vida na terra, preste atenção nisso, assim como a vida nesta terra depende da terra manter a sua distância exata do Sol, a mesma que ela tem hoje. Porque se ela se afastar um pouquinho mais, esse planeta vai ficar muito frio e ninguém vai conseguir segurar. Se ela se aproximar um pouquinho mais, esse planeta vai queimar por inteiro, comigo e com você dentro. Então, assim como a terra tem que manter a sua distância exata do Sol, nem mais perto, nem mais longe, nossa vida não funcionará se Cristo não for o centro. Amém? Seus planos não darão em nada. Podem até dar, mas aquilo que vai preencher a tua alma não vem por meio dos seus planos, se Cristo não for o centro. Então, o Salmo 118, verso 22 diz isso: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular, a necessária. Na versão linguagem de hoje diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. O Cristo que você rejeitou durante longos anos da sua vida, para você que hoje é salvo, veio a ser o mais importante da tua vida. O Cristo que eu rejeitei até meus 20 anos de idade se tornou o centro da minha vida. Você entende isso? E talvez eu esteja falando para alguém que continua rejeitando Cristo como a pedra principal da sua vida. Mas ele há de se tornar o principal. A grande verdade, irmãos, é que Cristo não é mais uma dentre as muitas opções que se tem. Você pode ir para a igreja, você pode ir para tal lugar, você pode ir, Cristo, Buda. Não, Cristo não é mais uma opção. Aliás, o texto que lemos não admite esta possibilidade, diz: ele é antes de todas as coisas, tudo foi feito através dele, por intermédio dele, tudo continua existindo por causa dele. Então, ele não se dá ao fato de ser mais uma opção. Ele é a única opção. Amém? A única. Não há outra. Não há para onde ir, não há o que fazer. A nossa resposta, a mensagem dessa noite precisa ser a resposta de Pedro para Jesus, quando Jesus diz para ele: meu filho, vai você e seus amigos embora, aproveita a oportunidade, todos já foram, João capítulo 6, e Pedro diz: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, só, a condição de único, somente, só, mais ninguém. Nenhuma outra religião poderá produzir no meu coração e no seu coração a vida eterna de Cristo. Só Ele tem isso. Amém? Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente para mim. Então, com tudo isso, Ele tem que ser o centro da sua vida. Porque Ele é o centro do universo, Ele é o centro da criação, Ele é o centro da igreja, Ele é Deus. E Ele precisa ser o centro da sua vida. Amém? Eu queria convidar você a orar comigo. Se você não tem olhado para a sua vida e você, ao examinar pela palavra que foi pregada hoje, percebe que Cristo não é o centro, tem outra coisa no centro, talvez tenha você mesmo no centro da sua vida, é um tempo para a gente consertar isso agora diante do Senhor. E se você tem andado como Cristo, como centro da sua vida, você tem mais motivos para continuar ligado nele. Amém? Porque você está ligado no melhor, você está ligado no maior, você está ligado no único, você está ligado no principal, você está ligado no soberano, no supremo, Cristo, o centro de tudo. Aleluia. Feche os seus olhos para orar. Eu quero fazer uma oração e se você quiser repeti-la, você também pode fazer. Senhor, nós nos dirigimos a Ti, eu me dirijo a Ti nessa noite. E peço que o Senhor seja o centro da minha vida, porque tenho andado segundo o que eu quero, segundo o que eu penso. Mas hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor, me arrepender de ter decidido viver distante do Senhor. E eu declaro que eu preciso do Senhor. Se o universo precisa do Senhor, se a criação precisa do Senhor, se a igreja precisa do Senhor, eu preciso do Senhor mais do que tudo. Esta paz que foi pregada nessa noite, eu quero em meu coração. Jesus, me aceite nessa noite, me receba nessa noite. Como o pai do filho pródigo fez, abra os teus braços para mim, porque preciso do Senhor. Eu oro
e digo para o Senhor: me aceite hoje, em nome de Jesus. Continue aí orando, querido. Talvez alguém fez essa oração comigo. Talvez você entrou nesse lugar sem centro para a tua vida, sem rumo, e Cristo está te chamando hoje. Se você fez essa oração comigo, só levanta a sua mão para eu saber que você fez. Pastor, eu fiz essa oração junto com o Senhor hoje. Amém, 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 amém. Se você fez uma oração de completa entrega, você tem a oportunidade de dar um passo a mais essa noite. Eu queria que você, ficasse de pé no seu lugar um pouquinho. Para que a gente pudesse orar. Você que tomou uma decisão de entrega a sua vida a Cristo, de restauração, de reconciliação com Ele, dizer: não, eu quero que Cristo seja o centro da minha vida. Eu não quero que outras coisas tomem lugar que pertence ao Senhor. Há uma canção que a gente cantava muito tempo atrás que diz isso: distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta meu clamor, mais que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Essa é a realidade, irmão, para cada um de nós. E Cristo está te dando uma oportunidade. Cristo está te chamando hoje para que você o receba como seu Senhor, para Ele ser o centro da sua vida. E se você que está aqui nessa noite tem tropeçado na caminhada, tem olhado para outra direção, tem perdido o rumo da sua caminhada com Cristo e tem colocado outras coisas no lugar de Cristo, você que já tem andado com Jesus e tem percebido que parece que você está movendo e tirando Jesus do centro, eu também quero te convidar também a ficar de pé no seu lugar para a gente orar, para a gente fazer essa oração e dizer: Cristo, toma o teu lugar, seja o centro da minha vida, seja o único. Não quero me perder, não quero desviar o meu olhar, não quero me afastar de Ti, não quero tropeçar nessa caminhada. Se você está tomando essa decisão, querido, fica de pé. Aliás, eu sei que a palavra de Deus, ela, pelo Espírito do Santo do Senhor, faz um autoexame em nós mesmos e mostra pra gente que a gente não é essa Coca-Cola toda que a gente fica pensando. Então vamos ser sinceros diante de Deus. Fique de pé no seu lugar. Ninguém aqui é tão santo que não precise de Jesus essa noite, renovar a sua aliança com Ele. Ninguém aqui é tão puro, é tão perfeito que não tem que consertar alguma coisa com Jesus. E Ele está nos dando a oportunidade da gente consertar. Então é hora da gente fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. E se você nessa noite está entregando a tua vida para Cristo, ou se reconciliando com Ele, ou tomando um passo dizendo: eu quero que Cristo seja o centro, eu queria que mais uma vez você levantasse sua mão, só porque algumas pessoas vão te identificar e vir orar com você. Levanta alto a tua mão. Isso aqui, amém. Chega vocês aqui isso, tem muita mão levantada lá em cima. Isso. Se você está aí, Jonas, irmão, me ajudem nisso. Traga essas pessoas mais para perto, para a gente orar. Isso, continua com a mão levantada até alguém chegar. Traga mais para perto essas pessoas, eu quero orar com elas também, junto com todo mundo que está aqui. É um momento tão importante. Cristo seja o centro. Às vezes a gente não vê a nossa vida andar, porque a gente está só existindo, é estático. Mas quando Cristo vem para a nossa vida, tudo é diferente. Pedi o pessoal do Salva-Vidas para chegar mais para perto dessas pessoas que estão aqui na frente. Isso, faça isso. Lá em cima também tem alguém para trazer, traga. Você sabe que Cristo não tem sido o centro da sua vida? Sabe. Porque a palavra de Deus revela isso. Você quer tomar uma decisão séria para Cristo ser o centro? Aí sim, você tem duas opções: sim, não. A minha oração é que seja sim. Que você venha a Cristo com fé hoje, crendo que Ele vem para a tua vida, para o teu coração. Como Santo Agostinho disse:
Você tem um coração que foi feito por Deus e para Deus. E esse coração nunca vai sossegar enquanto Deus não estiver nele, enquanto Deus não for o centro dele. Cristo não te condena porque você se perdeu na caminhada. Cristo não te condena porque você tropeçou na caminhada. Mas a condenação vem quando você rejeita o conserto, quando o orgulho toma conta de você e você não quer assumir os teus erros, nem tirar suas máscaras. Isso aqui não é um carnaval, meu querido. A igreja não é carnaval para pessoas ficarem usando máscaras. Aqui é lugar de transparência. Cristo nunca vai trabalhar em corações orgulhosos. Cristo só trabalha em corações quebrantados, que assumem os seus erros. Aliás, ele mesmo que disse: todo aquele que se humilhar. Tem gente que diz assim: ah não, porque eu fui humilhado no meu trabalho, eu fui humilhado na minha rua, eu fui humilhado na igreja tal. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se humilhar é colocar de lado a tua vontade para fazer a dele. Aquele que se humilha, Deus vai exaltar essa pessoa. É impossível Deus exaltar alguém se antes não humilhar. Aprenda isso. Vamos orar ao Senhor. Esse é um tempo de oração. Queria que agora você orasse por você mesmo e dissesse para Deus: não quero me perder de Ti, não quero me afastar de Ti, não quero que as coisas que o Senhor me dá se tornem deuses para mim. Não quero que o carro, que a casa, que a família, que o dinheiro sejam deuses para mim. Porque o Senhor é o centro e a razão de tudo, e sem o Senhor nada vai funcionar, nada vai acontecer. Você pode orar assim, cristão. E você que está aqui na frente pode orar dizendo: Cristo, vem morar em mim. Cristo, vem ser o centro da minha vida. Cristo, vem consertar esse abismo que está dentro de mim. Cristo, vem preencher o vazio da minha alma, porque já tentei e não está certo. Eu estou levando a vida, mas eu estou me enganando, porque é a vida que está me levando para onde ela quer. Porque como folha seca o vento sopra e leva, assim é a vida de todo aquele que está sem Cristo no mundo. Assim era a minha vida e de muitos que estão aqui nessa noite. Mas não tem que ser a sua vida assim. Cristo te chama, Cristo dá uma oportunidade, e ela não pode ser desperdiçada, ela não pode ser lançada fora. Senhor, eu vou a Ti em oração, junto com todas essas pessoas nessa noite. Em alguns, a palavra trouxe o reflexo de uma vida onde o Senhor não está mais no centro, onde coisas foram colocadas no lugar do Senhor, prazeres pessoais, desejos carnais. Para outros, a oração, Deus, é que a Tua palavra revelou que por mais um pouco eles se afastariam do Senhor, e agora nessa noite eles estão decidindo voltar aos Teus pés e dizer: Cristo é o centro da minha vida, toda a minha vida gira em torno dEle agora. Eu renovo essa aliança com o Senhor.